Vamos lá, pessoal, então, para os dois últimos exemplos. Exemplo 4. Uma professora deseja fazer chapeuzinhos em forma de um cone para uma festa da escola. A base do chapéu é uma circunferência de 54 centímetros de comprimento e a altura mede 12 centímetros. Use π aproximadamente igual a 3. Letra A. Determine em graus o ângulo central do molde usado para o corte dos chapéus. Letra B. Determine a área lateral do cone. Então, pessoal, para fazer essa questão aqui, tá? A gente precisa entender o que a gente tem. Então, vamos analisar. A gente tem o quê? Que esse 54 representa o comprimento. E é dele que vai sair o raio, certo? Ele te deu também a altura, que vale 12. E ele quer que você use π igual a 3 para facilitar os cálculos. E quer que você calcule o ângulo central, só que em graus. E depois ele quer que você calcule a área lateral. Tá certo? Então, vamos caminhar juntos para poder montar essa questão, tá certo? Separando, então, aqui os dados, eu fico com o seguinte. O comprimento é dado por 2πr, certo? E esse comprimento, ele já te deu. Ele afirma que é 54. Então, ficou 54 é igual a 2. Ele afirma para você usar π igual a 3, vezes R, que a gente tem que descobrir o raio. Na questão não foi dado o raio. 2 vezes 3 é 6. Então, raio é igual a 54 dividido por 6. Logo, o meu raio é igual a 9 centímetros. Então, a gente já tem a estrutura, mais ou menos, de como será esse cone, tá certo? Para facilitar, vamos desenhar esse cone, então. Para desenhar esse cone, para a gente entender o que está acontecendo, você vai construir um círculo, um pouquinho mais achatado, né, assim, ó. E vai ligar as extremidades até encontrar o vértice. Então, essa é a ideia do nosso chapéu. Então, o que a gente já descobriu? A gente já descobriu a medida do raio. O raio aqui vale 9. A altura, ele já te entregou também. Ele afirma aí que essa altura é 12. Tá certo? E a geratriz a gente não tem. Então, a gente tem que fazer o cálculo dessa geratriz, ok? Porque a gente vai precisar dela para os próximos cálculos. E como chegar nessa geratriz? Simples. A gente vai usar o Teorema de Pitágoras, tá certo? Vou colocar aqui verde, tá certo? Então, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para descobrir essa geratriz. Então, vai ficar g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 144 mais 81. Geratriz é igual a raiz de 225. Logo, essa geratriz vale 15 centímetros. E agora, pessoal, a gente já encontrou todos os valores que precisava para a gente continuar nosso cálculo, tá certo? Então, respondendo aí a letra A. Determine em graus o ângulo central. Agora há pouco, né, eu expliquei para vocês que o ângulo central é dado pela fórmula 360, porque ele quer em grau, R sobre G. Então, θ é igual a 360 vezes o raio, que é 9, dividido pela geratriz que a gente acabou de encontrar, que é 15, tá? Eu vou simplificar aqui tudo por 15, vai ficar 1, e 360 por 15 vai dar 24. E 24 vezes 9 vai fechar meu cálculo aí com 216 graus. Então, já encontramos o nosso ângulo central. E, por fim, ele fala da letra B, né? Ele quer que você calcule a área lateral. A área lateral do cone é dado por πrg. A área lateral é igual a 3, porque ele pede para você substituir esse π por 3, vezes o raio, que é 9, vezes a geratriz, que deu 15. E aí ficou 27 vezes 15, que é a mesma coisa que 405 centímetros quadrados. E aqui a gente termina nosso primeiro exemplo. Muito, muito tranquilo, tá certo? Agora vamos lá começar o exemplo 5. Determine a área da base e a área lateral do cone, cuja secção meridiana é um triângulo. Letra A, equilátero, de altura 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Então, pessoal, a gente tem que descobrir a área da base. Então, a gente, se falou de área de base, a gente depende de quem? Do raio, tá? Se ele te pedir área lateral, você depende de quem? Do raio e da geratriz. No caso, ele só está afirmando algo sobre a secção meridiana, que é um triângulo, no caso, equilátero da letra A,
tá? Então, vamos montar essa estrutura para vocês entenderem como fica. Primeiro, eu vou desenhar aqui, ó, um cone. Vamos ver se eu consigo usando aqui a estrutura certa, né? Aqui. Aqui eu tenho a minha base, e agora vamos tentar fazer um cone aqui. Ficou melhor do que o outro. Então, eu tenho aqui meu cone, e agora vamos colocar o que a gente tem desse cone. Vamos lá. Ele fala que a altura do triângulo equilátero, ou seja, da secção meridiana, porque você tem que lembrar que a secção meridiana é o triângulo, tá? A altura desse triângulo vai ser 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Então, é essa altura aqui, ó. Trocar aqui a cor e colocar a altura retinha para o desenho não ficar feio. Ó, é essa altura aqui, tá certo? Essa altura aí, ele deu para você, pronta, tá? Sem precisar fazer muito cálculo, tá aí pronto. E ele fala, gente, que esse é um cone equilátero, né? Se a secção meridiana é um triângulo equilátero, significa que ele é um cone equilátero. E eu expliquei na aula da live, né, de segunda-feira, que o que é um cone equilátero? É quando a geratriz, né, ela vale 2 R's. Então, aqui, ó, vale 2 R's, 2 R's e 2 R's. Por ser um cone equilátero, você tem que lembrar sempre que geratriz é igual a 2 R's. Tá certo? Porque todos os lados são iguais. Eu até vou colocar esse triângulo aqui para vocês perceberem como é que é. Pronto, já deixei o triângulo aqui prontinho, bonitinho para vocês. E a gente já tem a altura, né? Essa altura, pessoal, ela vale 3 raiz de 3 sobre 2, que é isso aqui, ó, esse H. Para quem decora fórmulas, sabe todas as fórmulas que a gente já aprendeu até agora, não tem dificuldade nenhuma, já percebeu que o lado desse triângulo equilátero vale 3. Ué, como assim? A fórmula da altura do triângulo equilátero, né? A altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. E olha só, quem é o lado aí, né? Fazendo a correspondência, 3 raiz de 3 sobre 2, né? Então, a gente percebe claramente aqui que o lado vale 3, sem dificuldade nenhuma. Isso, para quem decora a fórmula, maravilhoso, ganhou tempo. E para quem não decora, como é que faz agora? Pessoal, a gente vai ter que aplicar aqui duas coisas, né? Você tem duas opções, Pitágoras ou trigonometria. Como trigonometria? Eu não vou fazer por Pitágoras, porque tá bem tranquilo, vocês perceberem. Porque aqui, ó, eu vou trocar aqui a cor, vou colocar esse aqui azulzinho. Esse R aqui, ó, se eu tenho que o lado vale 2 R's, né, já que é um triângulo equilátero, né, é um cone equilátero, então metade dele vai valer R. Então, Pitágoras aqui tá moleza, muito fácil, então não vou fazer por Pitágoras. Em contrapartida, o que acontece com os ângulos internos de qualquer triângulo equilátero? Isso mesmo, vale 60, né, então eu posso afirmar que aqui vale 60 graus. Vou colocar aqui fora para não dar confusão. Pode usar trigonometria? Claro que pode, né? Então, aqui embaixo é 60. Se você optar por 30, coloca 30 ali em cima e tá tudo bem. Eu vou fazer, então, tangente de 60. Então, eu sei que tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é H, sobre o R. O nosso objetivo é chegar no R. Tangente de 60 vale raiz de 3. A altura foi dada, 3 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por R, ok? Agora, é só desenvolver o cálculo para chegar no valor do R. Então, eu posso cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Aí, pessoal, fica a critério o jeito que você vai caminhar, tá? Eu estou enxergando o cálculo melhor dessa forma. Então, se você cortou raiz de 3 com raiz de 3, ficou 1 é igual a 3 meios vezes 1 sobre R, né? Porque você tem uma divisão de fração, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda aqui. Então, você tem que 1 é igual a 3 sobre 2R's, logo 2R's é igual a 3, e finalmente o raio vale 3 meios, ok? Só que o que, pessoal? A gente está querendo a área, né? A área da base e a área lateral. Agora a gente vai substituir o valor do raio. Então, vai ficar assim. Área da base, deixa eu colocar aqui. Área da base é dado por πr ao quadrado. Área da base é igual a π vezes 3 sobre 2 ao quadrado. A área da base, então, vai ser a mesma coisa que 9π sobre 4 centímetros quadrados. E fecho a questão.
E o outro cálculo que foi solicitado foi a área lateral. A área lateral é dado por πRG. A área lateral é igual a π vezes o raio, que é 3/2, vezes a geratriz. Pessoal, qual é a geratriz desse triângulo equilátero? A gente sabe que geratriz é igual a 2R's. Geratriz é igual a 2 vezes 3/2. Corta 2 com 2. Conclusão que você chega que a geratriz vale 3 centímetros. Ok? Então, vou substituir o 3 aqui. Então, minha área lateral vai ser 9π sobre 2 centímetros quadrados. E fecho aqui a minha primeira parte, né, da questão 5, que é a letra A, tá? Não é obrigatório fazer o desenho, você só faz se você achar útil para você, para visualizar melhor as questões. E, finalmente, vamos começar aí a letra B. Ele quer a mesma ideia, vou anotar aqui para vocês o que ele está querendo. Ele quer a área da base e ele quer a área lateral. E o que a gente sabe? Que agora a secção é um triângulo isósceles, certo? Cujos lados congruentes medem 6 e a altura é congruente à base. Então, mais uma vez, eu vou desenhar para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Já montei, então, aqui o nosso cone para ficar mais rápido e prático. E aí ele fala que os lados são congruentes, então eu posso afirmar que esse lado é igual a esse, né? No caso de um triângulo isósceles, que esses lados medem 6. Então, a gente já sabe que esses dois lados medem 6 e que a altura, ela é congruente à base. Então, a altura é congruente à base. Isso vai ser importante, tá certo? Pessoal, se a altura é congruente à base, qual é a relação da altura com o raio? Não é metade da base? Então, eu posso colocar aqui, ó, B sobre 2. E aí, quem já enxergou Pitágoras já tá um passo à frente, tá? Então, vai ficar assim. 6 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Aí você me pergunta, ué, professora, vai fazer com H e com B? Não, pessoal, olha só, ele não fala que H é igual a B, é só trocar. Então, ficou 36, ajustar aqui, 36 é igual a B ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4. 36 é igual a 4b ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4. Só tirei minha MC dessa parte depois da igualdade. Passando 4 para o outro lado, multiplicando, eu fico com 144 é igual a 5b ao quadrado. Eu quero b. Então, eu vou tirar a raiz de 144 sobre 5. Raiz de 144, pessoal, é 12. E raiz de 5 eu vou ter que manter e racionalizar. Então, eu tenho que a base é igual a 12 raiz de 5 sobre 5. Só que a gente não quer base, né, pessoal? O que a gente está querendo para fazer os cálculos? A gente quer o raio. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou dividir esse 12 raiz de 5 por 2, porque o raio é a mesma coisa que base dividido por 2, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Ficou raio é igual a 12 raiz de 5 sobre 5 dividido por 2. Raio é igual a 12 raiz de 5 sobre 5 vezes 1 meio, né? Divisão de fração, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Para facilitar as coisas, vou cortar esse 2 com esse 12 e ficou 6. Conclusão, raio vale 6 raiz de 5 sobre 5 centímetros. E é esse valor que a gente vai utilizar o tempo todo aí para calcular a medida da área da base e a área lateral, tá certo? Então, vamos lá. A área da base já fechando, tá, pessoal? A área da base é igual a π vezes r ao quadrado. A área da base é igual a π vezes o raio, que é 6 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, certo? Então, eu tenho que a minha área da base é igual a π vezes 36 vezes 5 sobre 25. Simplifico 25 com 5. Logo, a minha área de base é 36π sobre 5 centímetros quadrados, tá? Dessa simplificação de 5 por 25, sobrou 5 embaixo. E, finalmente, a área lateral é dada por πRG. A área lateral é π vezes o raio, que é 6 raiz de 5 sobre 5, a medida do raio, vezes a geratriz, que também já foi dada, né? Geratriz é esse lado aqui, ó. E ele vale 6.
Logo, a minha área lateral vai ser 36 π raiz de 5 sobre 5 centímetros quadrados. E aqui eu fecho a minha questão. Então, vocês estão percebendo que para resolver as questões referentes a cone, pessoal, tem que ter um domínio muito grande aí de geometria plana. Então, tem que lembrar de algumas situações aí, tá certo? O exercício que vocês vão fazer é lá da apostila do Paiva, tá? Página 522, da questão 31 a 39, tá certo? E o volume fica para a aula de sexta-feira, tá? Então, espero você na aula de sexta. Até mais.